Enquanto estava no teatro com seus amigos gays, Mário recebe uma ligação de seu pai. Após a chamada, os amigos o incentivam a criar coragem e contar logo pro pai que é gay. Dias depois, Mário viaja até a cidade onde vive seu pai. Chegando lá, ele recebe um abraço de seu irmão Vicente. Os dois vão até a fábrica de cervejas da família. Durante uma conversa, Mário conta para o irmão que desistiu de estudar administração e virou escritor. Aproveitando o desabafo, Mário decide contar que é gay e que mora junto com um diretor de teatro há 4 anos. Vicente fica muito surpreso com a revelação. Mário diz que cansou de se esconder e está decidido a contar tudo para a família na próxima vez que se reunirem. Apesar da surpresa, Vicente oferece apoio ao irmão. Mário fica muito aliviado com a reação tranquila dele, mas nem imagina o que está prestes a acontecer. Alguns dias depois, Mário chega na casa de seu pai. Antônio abraça o filho dizendo estar com muita saudade. Após a recepção calorosa da família, Mário entra em seu antigo quarto e ensaia no espelho a melhor forma de contar ao pai sobre sua sexualidade. Horas depois, Antônio apresenta para Mário uma mulher chamada Ana, que é a mais nova funcionária de sua fábrica de cervejas. Durante o almoço, Antônio faz alguns comentários machistas, dizendo que Ana vai ter dificuldade de conseguir um marido se continuar trabalhando tanto. Aproveitando a reunião familiar, Mário diz que precisa muito falar uma coisa, mas é interrompido por seu irmão, que diz que também precisa falar algo muito importante. Nesse momento, Vicente diz na frente de todos que é gay. A família fica muito chocada com a revelação e Mário fica irritado pelo irmão ter aproveitado a oportunidade antes dele. Antônio fica tão furioso que expulsa o filho de casa. Quando Vicente vai para o quarto, o homem tem um ataque do coração. Horas depois, a enfermeira diz que Antônio está bem. Quando Mário entra para visitar o pai, o homem diz que está com muita vergonha do irmão dele. Antônio ordena que Mário assuma o comando da fábrica de cervejas. Mário tenta dizer não, mas ao ver que seu pai está muito nervoso, ele acaba aceitando a proposta. Enquanto isso, Vicente conversa com sua avó e conta tudo o que aconteceu. Helena consola e oferece apoio ao neto. Ao anoitecer, Mário decide ter uma conversa com seu irmão. Vicente diz ao irmão que os dois viveram se escondendo por conta do preconceito do pai. Ele diz também que não deveriam brigar, mas sim se unir. Ao ver os netos juntos, Helena pensa que Mário está sendo preconceituoso e pede que ele respeite a decisão de Vicente. Depois de arrumar suas malas, Vicente se despede da avó e ela diz que algum dia o pai dele será capaz de entender. No fim da noite, Mário conversa com seu namorado por videochamada. Nando diz que é o momento perfeito para ele contar a verdade, aproveitando que Vicente já abriu o caminho. Mas Mário diz que se seu pai foi parar num hospital por conta de um filho gay, se souber que tem 2, vai morrer de vez. Ao amanhecer, Helena conversa com Antônio e diz que não está com vergonha do neto gay, mas sim do preconceito dele. Enquanto isso, na fábrica de cervejas, Ana sugere que eles produzam uma cerveja rosa, destinada ao público gay. Após a reunião, Mário almoça com Ana e percebe que ela está interessada nele. Ao anoitecer, eles vão para uma balada e se divertem dançando juntos. Durante a madrugada,
Ana conta que conhece o trabalho de Mário como escritor. Mário revela que é gay e ela afirma que já imaginava. Nesse momento, Mário questiona sua própria sexualidade ao perceber que está sentindo atração por uma mulher. Ele não consegue resistir, dá um beijo em Ana e decide dormir com ela. No dia seguinte, Mário acorda bem cedo e sai sem falar com Ana, que ainda estava dormindo. Ao chegar na casa de seu pai, Mário leva um susto ao ver que seu namorado está conversando com Antônio. Nando disfarça dizendo ser só um amigo de Mário e Antônio diz que o filho passou a noite com uma mulher. Quando o casal se reencontra, Nando disfarça perguntando para Mário se ele dormiu realmente com uma mulher. Mário explica que estava bêbado, mas diz que não aconteceu nada demais. Nando fica muito desconfiado. Enquanto isso, os outros amigos de Mário aparecem na casa procurando por ele. Eles conhecem a família de Mário e quando estavam indo embora, começa um forte temporal que acaba fazendo com que eles tenham que continuar por ali. Antônio demonstra um interesse por Lana sem desconfiar que ela é uma travesti. Ele pede que o grupo passe a noite em sua casa. No fim da tarde, Mário agradece o namorado por ter ido até ele e diz que estava com muita saudade. Ao anoitecer, Ana aparece na casa da família e conhece Nando. O rapaz fica bastante incomodado ao ver que a mulher que dormiu com o namorado dele é muito bonita. Ana pede para conversar com Mário em particular e conta que leu todo o livro dele. Ela afirma que ele tem muito talento como escritor e Mário fica muito agradecido pelos elogios. Antes que a mulher vá embora, Mário diz que não sabe exatamente o motivo, mas revela que não consegue parar de pensar nela. Ana reconhece que também não consegue parar de pensar nele e os dois quase se beijam novamente, mas Nando aparece bem na hora. Ao perceber os ciúmes do namorado, Mário pede para ele parar, afirmando que não estavam fazendo nada demais. Após uma breve discussão, Nando e Ana vão embora com raiva de Mário por não decidir o que ele quer. Mário tenta impedir a saída deles, mas não consegue. Depois disso, Mário conta para Lana o que aconteceu e confessa estar se sentindo muito confuso. Enquanto isso, Nando vai a um bar e senta ao lado de Vicente, sem saber quem ele é. No fim da noite, Antônio se aproxima de Lana para desabafar. Ele confessa que fazia tempo que não se interessava por uma mulher e admite que gostou muito dela. Durante a madrugada, Mário conta para sua irmã que é gay e ela afirma que já tinha percebido. Bianca pergunta se ele gosta de Nando e Mário diz que sim. Helena se une aos netos e Mário pergunta se a avó acredita ser possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Helena responde que tudo é possível. No fim da conversa, Mário diz à sua irmã que ela é quem deveria assumir o comando da fábrica de cervejas. Ele conta que não pretende continuar no cargo. No outro dia, Nando acorda e se despede de Vicente após passar a noite com ele. Ele se sente muito culpado ao ver em seu celular diversas mensagens de Mário. Horas depois, Helena reúne os netos, Nando e Ana, para uma reunião na empresa. Mário apresenta seu irmão a seu namorado, sem saber que eles passaram a noite anterior juntos. Após isso, eles conversam sobre o plano de lançarem a cerveja rosa sem que Antônio descubra. Depois da reunião, eles iniciam o processo de fabricação da nova cerveja destinada para o público gay.
Dias depois, Mário, Nando e Ana se beijam em uma piscina, mas alguns minutos depois, Mário acorda e percebe que estava apenas tendo um sonho. Horas depois, ele ensaia o texto do comercial da nova cerveja junto com Ana. Quando estavam bem próximos, Nando aparece e aproveita para esclarecer as coisas. Ele pergunta para Mário o que ele realmente quer, mas Mário diz que não sabe. Nando aproveita a oportunidade e revela que ficou com o irmão dele. Após isso, ele se demite do comercial e vai embora. Vicente tenta conversar com Mário para explicar as coisas, mas não consegue. No fim da tarde, Mário conversa com sua irmã e conta que sempre foi muito indeciso. Bianca aconselha ele a ir atrás de Nando. Depois da conversa, Mário corre até o aeroporto para se desculpar com Nando e eles fazem as pazes. Algumas semanas depois, chega o dia do lançamento da cerveja rosa. Enquanto a festa era organizada, Antônio se emociona ao ver fotos de Vicente em um álbum antigo. Ao chegar na festa e descobrir que seus filhos criaram uma cerveja gay, Antônio fica furioso e pede que a comemoração seja encerrada imediatamente. Nesse momento, Mário decide ter uma conversa séria com seu pai. Ele conta que é um escritor e revela que é bissexual, afirmando que está apaixonado por Nando e Ana. Antônio fica muito surpreso com a revelação, mas admite estar cansado de brigar. Ele reconhece a coragem dos filhos e cumprimenta eles com um abraço como forma de pedir perdão. Após isso, todos curtem a festa, comemorando a liberdade. A história termina com Lana dançando com Antônio e dizendo que tem algo para contar para ele sobre ela. Esse foi o resumo completo do filme Quem Vai Ficar com Mário. Para conferir outros resumos de filmes gays, clica nessa playlist que está aparecendo na tela.